Boa tarde, meninos do 7º ano. Na nossa última aula, né, que foi dia 24/3 de 2021, né? Como vocês sabem, eu tive um probleminha de saúde, né, Covid. Eu tive uma filha internada, ficou alguns dias internada, os pais também. Então, eu dei uma paradinha de trabalhar com vocês. Mas retomando agora, né, eu havia pedido para que vocês lessem o capítulo 2, que é o conjunto dos números inteiros, que é na página 30, 31, 32, 33 e 34, né? Então, eu havia pedido para que vocês fizessem essa leitura. Espero que vocês tenham lido, né? Para a gente ter um entendimento melhor do assunto, né? Então, gente, eu vou começar aqui falando desse desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um conjunto, né? Que é o conjunto dos números naturais. Essa letra aqui é o N. E quem faz parte do conjunto dos números naturais, né? Eu quero colocar aqui para você quem faz parte do conjunto dos números naturais. Então, eu quero que vocês observem que é os positivos. É os números sem sinal, né? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinito. Com esses algarismos aqui, eu posso formar qualquer número. Então, esse é o conjunto dos números naturais. Quero lembrar que os conjuntos dos números naturais é um subconjunto de Z, que é o conjunto que a gente vai estudar. Até então, gente, do 1º ano até o 6º ano, a gente viu tudo nesse conjunto. Viu adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz quadrada com esses números, né? As 6 operações. As 4 fundamentais, né? E as 2 outras aí. E agora a gente vai ver tudo nesse conjunto, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada, tudo com esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números inteiros, que eu chamo essa letrinha de Z bonitinho, né? Então, o Z, ó, faz o Z e vem aqui e faz um tracinho aqui deitadinho, ó. Esse é o conjunto dos números inteiros. Então, gente, quem faz parte do conjunto dos números inteiros? Faz parte os naturais, que são os positivos, o 0, e aí eu vou acrescentar para vocês os números menores que o 0. Vocês sabiam que existem números menores que o 0? Então, assim que os matemáticos, né, pensarem uma forma de representar uma dívida, eles criaram, então, né, o conjunto dos números inteiros para representar uma dívida, né, que é um número negativo. Aonde eu encontro, né, gente, esses números negativos? Na temperatura, por exemplo, quando eu vejo falar assim, ó, aqui para nós no Brasil, quando eu vejo falar assim, ó, a temperatura está abaixo de 0. Qual estado que eu vejo isso acontecer? Na região sul, né? Lá no sul, na Santa Catarina, né, que é um estado, lá a Florianópolis, né, as cidades da região sul geralmente fazem uma temperatura menor que o 0, né, e essa temperatura menor que o 0 é representada pelo número negativo, né, num termômetro ela está abaixo de 0. Lembrando, gente, que eu posso representar o conjunto numa reta vertical e numa reta horizontal, né? Eu queria que vocês lembrassem que numa reta numérica, que eu vou colocar aqui, ó, eu posso apresentar de duas formas, né? Que na horizontal ou na vertical, ó. Se é na vertical, é assim. Então, aqui, ó, eu vou colocar o número 0. Abaixo aqui de 0 estão os números negativos, ó, o -1, o -2, e assim por diante, gente, ó, na reta, o infinito apresenta como uma seta. E acima de 0 estão os números positivos ou sem sinal, que é o 1,
o 2 e infinito. Então, essa reta aqui é uma reta vertical. E eu posso representar também numa reta horizontal, né? Que eu venho aqui e coloco o ponto de origem, que é o 0. E a minha direita, eu tenho os positivos ou somente os números naturais, né? Eu posso ou não colocar esse sinal, ó. Se ele vier acompanhado de mais, é um número positivo. Se ele não vier acompanhado de nada, também é um número positivo. E aqui à minha esquerda, eu venho com os números negativos, que são os números menores que 0, né, gente? Então, eu posso representar de duas formas. Eu posso representar na reta numérica horizontal e na reta numérica vertical. Depende do que o professor te pedir. Ainda posso representar em forma de conjunto, né? Que aí eu vou colocar a letra Z... Vou colocar na chave, vou começar aqui com o infinito, ó. No conjunto eu represento o infinito com a reticência, na reta eu represento com a setinha, né? E vou colocar aqui o número menos 3, menos 2, menos 1 e o 0, que é um elemento neutro. E aí eu venho aqui com 1, o 2, o 3 e reticência. O mesmo tanto que eu tenho de número para a direita, eu também tenho para a esquerda. Lembrando que os números são infinitos, a gente não conhece o maior número, assim como a gente não conhece o menor número, correto? Então, por isso que eu tenho que colocar a reticência, tanto para a esquerda quanto para a direita. O 0 faz parte dos números negativos e faz parte dos números positivos. Então, ele pertence tanto aos positivos, o 0, quanto aos negativos. Mas ele não é um número positivo e ele não é um número negativo, correto? Então, quando eu enviei para vocês esse desenho aqui, ó, eu expliquei isso aqui, né? O asterisco, né, significa a não presença do 0, né? Então, o conjunto dos números inteiros é esse aqui. Agora, se eu colocar um conjunto dos números inteiros e colocar um asterisco aqui, o que que isso significa? Significa que eu vou colocar os números positivos e os negativos sem o 0. Eu não posso escrever o 0. Então, o que que o asterisco representa para mim? A não presença do 0. Então, eu vou ter aqui, ó, infinito, o menos 3, o menos 2, o menos 1. Não vou ter 0. O asterisco significa que eu não posso escrever o 0. O 1 positivo ou 1 só. 2, 3, reticência, né? Então, eu não posso esquecer isso. E se eu colocar assim, ó, asterisco, ou, vamos colocar sem asterisco, vamos colocar assim, ó, Z menos. O que é o Z menos, né? O que é o Z menos? O Z menos, gente, é um subconjunto dos números inteiros, que é os números não positivos. Então, eu não posso escrever os números positivos. Se eu não posso escrever os números positivos, ó, por quê? Porque tá aqui, ó, Z negativo, ó, o sinal de menos aqui. Então, eu não posso escrever os números positivos, eu só posso escrever os negativos. Como que eu leio isso? Eu leio conjunto dos números inteiros não positivos, ó, conjunto dos números inteiros não positivos, conjunto dos números inteiros não nulos, conjunto dos números inteiros. Então, ó, vamos ver a diferença. Conjunto dos números inteiros, presença do 0, os positivos e os negativos. Conjunto dos números não nulos, sem o 0, porque o asterisco significa que eu não posso escrever o 0. 0 não é positivo, 0 não é negativo. Mas ele faz parte do conjunto dos inteiros positivos e faz parte do conjunto dos números inteiros negativos. Então, se aqui é um conjunto dos números inteiros não positivos, eu não posso escrever os positivos. Eu posso escrever, ó, o 0, porque ele faz parte dos negativos. Eu posso escrever o menos 1. Aqui, ó, não tem infinito. Por que que não tem infinito?
Porque eu tô falando que o conjunto é dos não positivos. Então, eu não posso escrever número positivo. Como 0 é o elemento neutro, eu posso escrever. Não tem asterisco. Se tiver asterisco, eu não posso escrever. Aí, eu posso escrever o 2 negativo. Eu posso escrever o 3 negativo. E vou colocar a reticência, porque é infinito. Então, escrevi aqui, ó. Como que eu posso representar? Aí, vem um outro subconjunto, ó. Que é o Z+, ó, Z+. Que é o Z+, né? Que é o Z+? É o conjunto dos números não negativos. Se aqui eram os não positivos, aqui é os não negativos. Não posso escrever número negativo. Se eu não posso escrever número negativo, eu vou iniciar, então, sem reticência, vou iniciar do 0, porque o 0 faz parte dos negativos, assim como faz parte dos positivos. Vou colocar o 1, o 2, o 3 e reticência, porque ele é infinito os positivos. Então, olha, o que eu tenho que lembrar? Esse é o conjunto, esse aqui tudo é subconjunto dos números inteiros, ó, esse é subconjunto, esse é subconjunto, esse é subconjunto. Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Então, esse aqui é o conjunto dos números não nulos, esse aqui é o conjunto dos números inteiros não positivos, e esse aqui é o conjunto dos números não negativos, os inteiros não negativos. Né? E eu ainda posso escrever o menos aqui, ó, com o asterisco, ó. Ó a diferença aqui, tem o menos, mas aqui não tem asterisco, aqui tem, que é o conjunto dos números inteiros. É um subconjunto, né? Então, ele não posso escrever 0. Então, ele é um subconjunto. Então, eu vou escrever todos os números positivos sem o 0. Todos os números. Todos, sem o 0. Todos os números negativos, gente. Não positivos não, viu, gente? É os negativos, sem o 0, ó. Então, vou escrever aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, infinito, ó. Por quê? Porque significa não presença do 0, né? E aí, posso fazer com positivo a mesma coisa, ó. Né? Vou escrever os positivos, vou escrever aqui os positivos, né? Sem o 0, ó. Então, vai ser 1, 2, 3, infinito. Então, isso aqui tudo, ó, é subconjunto de Z. Tudo, né? Eu mandei para vocês aí a matéria para vocês verem do dia 24. Então, espero que vocês retomem, para vocês estudarem como que lê isso aqui. Tá tudo aí escrito no papel para vocês, né? Então, o que eu quero mais falar para vocês, gente, ó? Eu quero mostrar aqui pra vocês uma reta, que eu já mostrei ela aqui, ó. Horizontal, vertical. Então, olha, quem faz parte do conjunto dos números inteiros? O 0, os números positivos, que são os naturais, e os números negativos. A mesma quantidade que eu tenho pra direita, eu tenho pra esquerda. Não esqueça disso. Então, esses são os números inteiros. Leiam as páginas que eu pedi, 30, 31, 32, 33 e 34. E vamos para a correção das atividades.